A China tem um novo ministro das Relações Exteriores, que é o Qin Gang, que substitui o Wang Yi. Esse ministro que foi substituído, o Wang Yi, ele se encontrou com Antony Blinken no G20 e a partir daí a gente percebe nas declarações, tanto até do Xi Jinping, que não tinha feito isso, mas outros oficiais do Partido Comunista que se colocam na mídia, que as relações entre Estados Unidos e China deram uma azedada bastante grande, há uma vocalidade muito maior nas críticas. E também foi o caso do novo ministro das Relações Exteriores, o Qin Gang, que falou uma série de questões, né, abordou uma série de questões e falou bastante criticamente contra os Estados Unidos. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa um comentário com uma dúvida, uma dica, qualquer coisa, para a gente poder melhorar mais a nossa interação e construir um conteúdo que esteja mais de acordo com as expectativas de vocês também. Mas, claro, né? A liberdade editorial é minha, eu faço os conteúdos de acordo com aquilo que eu acho relevante, né? Com a minha análise, mas sempre gosto de receber dicas e eu incorporo elas sempre que possível. Agora, voltando aqui à questão, ser bem objetivo em relação ao ministro das Relações Exteriores, ele entra num quadro em que há uma reformulação nos principais atores dentro da política da China. O primeiro-ministro, né, o premier, na verdade, o Li Keqiang, que era o chefe da pasta de economia, ele terminou o mandato dele, agora ele vai ser substituído por outra figura. Da mesma forma, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, foi substituído por esse que é o tema do nosso vídeo, o Qin Gang. E essa mudança tem a ver com uma mudança também que acontece na China, e não quer dizer que esses quadros eles sejam contrários ou sejam dissonantes em relação ao Partido Comunista ou até ao Xi Jinping, mas a reformulação foi vista como necessária e foi feita, né? Isso é que a gente tem que olhar, o que de fato está acontecendo. E o que de fato está acontecendo é uma pressão muito maior da China, uma vocalização, falar muito mais criticamente contra os Estados Unidos, porque realmente da parte dos Estados Unidos também está vendo uma pequena escalada no discurso. E tudo leva a crer que esse encontro entre o Wang Yi, que saiu, com o Antony Blinken, foi um encontro em que o clima deve ter esquentado, porque o Xi Jinping, que não costuma falar nada diretamente contra os Estados Unidos, diz que os Estados Unidos está fazendo alianças com os países do mundo inteiro para que eles façam uma contenção e se isolem da China. Ou seja, quer tirar a China do raio de influência de diversos países, inclusive e principalmente da Europa. A Europa que tem uma grande participação da China em diversos aspectos, principalmente os que estão vinculados a investimento externo direto. Se a gente lembrar aqui, quando a gente fala, por exemplo, de Alemanha, a China comprou diversos portos na Alemanha, inclusive o porto de Hamburgo. A China também tem investimentos na Itália, tem investimentos em diversos lugares. E isso preocupa muito os Estados Unidos, sendo que a Europa ela é tradicionalmente a grande parceira dos Estados Unidos. Então, é uma questão que, para a política externa dos Estados Unidos, é central e está virando central também para a China. Mas a série de questões que foram abordadas, né, de críticas que foram feitas pelo Qin Gang, o novo primeiro-ministro, aliás, o novo ministro das Relações Exteriores, né, o primeiro-ministro ele saiu, elas vão no sentido do quê? De mostrar que os Estados Unidos eles não têm capital para fazer as críticas que eles fazem à China e eles reagem de maneira desarrazoada. Por exemplo, a questão dos balões. Os balões que foram abatidos pelos Estados Unidos foram ditos pela China, que eram balões de controle meteorológico, né? E a gente não sabe, né? Tudo leva a crer que eles não eram balões de controle meteorológico, mas a questão foi tratada de maneira bastante imagética, bastante gráfica, com abatimento desses OVNIs, né? Desses balões. E isso gerou uma resposta midiática bastante grande, e isso não agradou nem um pouco a China e, de certa forma, estremeceu uma relação que já era bastante conturbada. Indo, né, nesse sentido, as críticas do Qin Gang são de que os Estados Unidos se comporta de maneira imperialista e que o crescimento chinês não é isso. A China cresce, faz parcerias comerciais e não invade os países ou faz pilhagem colonial, e ele deixou isso muito claro. Da mesma forma que criticou severamente os Estados Unidos por pretensamente não chegar a um
a um acordo de paz, né, uma viabilização de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, e isso levando a crer, né, dando a entender que os Estados Unidos teria algum interesse nisso e teria alguma questão por detrás, né, por uma questão de querer fomentar esse conflito para oferir algum lucro, para oferir algum resultado positivo para si. Outra coisa que foi criticada pelo Qin Gang é a política dos Estados Unidos de aumento de juros e fez um contraponto ao que é colocado e imputado à China sempre. A China, pelos investimentos na Belt and Road Initiative, né, a China é colocada como um país que quer fazer uma armadilha da dívida nos países em que ela estabelece relações comerciais. Ou seja, oferece financiamento, oferece dinheiro de maneira que o país não tem nunca como pagar, não teria como pagar, e faz isso para ter o controle daquele país. Isso é muito disputado, né? Diversas vertentes são colocadas aí para explicar esse fenômeno. Muitos acham que a China faz o debt trap, faz essa armadilha da dívida. Outros dizem que não, que a China quer parceiros, quer fortalecer os seus parceiros comerciais, os seus parceiros econômicos, para ter alianças no futuro, ter mercado consumidor e isso gerar uma simbiose, uma sinergia positiva. Eu estou mais para esse lado, assim, de achar que a China quer isso porque ela precisa. Talvez o que a gente está vendo agora de uma reconfiguração desse mapa, né, dessa geopolítica, ou das capacidades do sistema internacional se distribuindo de acordo com algumas afinidades ideológicas e algumas afinidades comerciais e econômicas, que vão colocar Rússia e China com outros países, Índia, Paquistão, uma maior proximidade do que Estados Unidos e Europa e os países desenvolvidos. Isso tudo está acontecendo e o resultado disso é que a China viu isso e tentou se antecipar, querendo criar parceiros comerciais, parceiros econômicos e não contar tanto com os países desenvolvidos. A despeito disso, né, o que o Qin Gang ele falou é que o que os Estados Unidos faz, na verdade, é a armadilha da dívida. A partir do momento que ele aumenta as suas taxas de juros de maneira rápida e que antes não se praticava, há muito tempo ele não aumentava as taxas de juros nessa magnitude, ele coloca os países mais pobres em grandes problemas. Em problemas que levam realmente a uma insolvência, a saída de divisas dos países e problemas nas balanças de pagamentos. E aí foi nesse sentido a acusação do Qin Gang, que vê nos Estados Unidos essa força de manipulação econômica, de gestão da sua macroeconomia em prol só dos seus interesses sem pensar em ninguém, e fez a comparação com o que colocam a China, dizendo que na verdade quem faz isso é os Estados Unidos. Agora, é importante destacar que em relação à Europa, o Qin Gang ele não fez acusações duras, né? Ele acha que a Europa tem que ser autônoma e tem que se livrar dos Estados Unidos, né? E nas entrelinhas seria isso, porque efetivamente a China vê na Europa, principalmente no curto e médio prazo, um mercado consumidor muito potente para as mudanças que estão acontecendo dentro da China. A China está cada vez mais tecnológica, abocanhando a nata das cadeias globais de valor, e isso faz com que a renda dentro da China aumente, que os produtos que ela faz sejam mais qualificados, mais tecnológicos, mais específicos, que venda mais serviços também, e um mercado consumidor com capacidade para ter uma absorção desses produtos é a Europa, é o primeiro, né? Porque outras regiões do mundo talvez não consigam absorver isso ou estão totalmente tuteladas ali pelos Estados Unidos e a China não quer fazer esse enfrentamento nesse sentido, né? Ou vai fazer, mas por outras vias, mas ela quer garantir um mercado consumidor capaz, né, de absorver seus produtos, né, que são cada vez melhor qualificados, né, como eu falei, com mais qualidade. E a Europa é um parceiro estratégico dos Estados Unidos. Geopoliticamente sempre foi, desde a Guerra Fria, fazendo uma contenção à Rússia, aos países dentro do bloco soviético, e dessa vez também é um importante parceiro, no sentido que os fluxos financeiros, que é o motor que faz os Estados Unidos crescer, passam, na sua grande parte, né, numa boa parte, pelo continente europeu, né? Não a União Europeia assim, em si, mas principalmente o Reino Unido, né, que faz parte desse contexto, né, de Europa, e apesar de não fazer parte da zona do euro, ou ter saído, né, ter feito o Brexit da União Europeia, é um parceiro importante e estrategicamente colocado ali na região, e não dá para ser perdido pela China.
simples assim. É uma questão que, se a gente imaginar os Estados Unidos perdendo isso, a gente pode imaginar também que os Estados Unidos vá perder a liderança no sistema internacional. E aí, para além disso, o Qi Gang, ele se põe realmente como um porta-voz, né, dessa mudança, desse endurecimento da China contra os Estados Unidos, pelo principal, né? E aqui a questão central dessa nossa conversa, desse nosso vídeo, que é a questão de Taiwan. Para o caso dos Estados Unidos ultrapassarem a linha vermelha, que é uma ocupação ou algumas iniciativas mais incisivas em Taiwan, uma mobilização militar ou qualquer coisa que a China veja como uma ameaça para o seu território, isso terá consequências catastróficas. Esse é o mote, né, do que a China tem colocado agora, justamente porque Taiwan é uma potência na produção daquilo que é mais utilizado na atualidade em termos de componentes eletrônicos, né, da microeletrônica, que são os microprocessadores e nanoprocessadores, que vão diminuindo a sua milimetragem a cada tempo e vão possibilitando que se façam componentes eletrônicos cada vez mais rápidos, eficientes, tanto no consumo energético como na capacidade e velocidade de processamento. E isso a gente pode extravasar para computador quântico e outras questões que são de ponta, de fronteira no capitalismo. Então a briga é pesada e é aí. E sem contar que Taiwan tem um histórico que remete à China por uma questão de unidade territorial, de identificação, uma questão histórica também de que foi o lugar que os nacionalistas que se opuseram ao Partido Comunista em um determinado momento da China foram se abrigar. Então lá também é uma forma de controle de uma oposição, mas não de oposição formal, mas de um passado de oposição, uma coisa meio idílica de simbologismo do que foi Taiwan. Então, para a China é importante. A China considera como território, tem ali dois sistemas e uma unidade de país, de nação, de Estado. E se Estados Unidos ultrapassar essa linha e for para cima de Taiwan, fazendo qualquer tipo de barreira ou fazendo qualquer movimento que impeça a China a acessar esse mercado de Taiwan, de ter a sua sinergia e ter acesso a empresas que produzem essas tecnologias que são centrais para a China, isso é uma linha vermelha, assim como a questão militar. E claro, para fazer isso, a questão militar é importantíssima. Inclusive, né, quando a gente ouve falar de livre mercado, a gente precisa lembrar que sem uma segurança, sem um arcabouço de segurança militar, né? Estou falando militar, mas também jurídica e outras, né? Sem um arcabouço apropriado, não há comércio, não há livre comércio, não há transação de mercadorias. Então, se qualquer país quiser fazer com que qualquer região do mundo esteja apta a receber investimentos e ter as suas operações nele instaladas, precisa haver um contingente militar ou parcerias militares, uma cooperação que possibilite isso. Para o caso de Taiwan não é diferente. E quando, ao contrário, há uma ameaça militar, há uma ameaça também à reprodução das cadeias globais, do capitalismo, enfim, daquele país, né, das forças produtivas, do desenvolvimento produtivo e tecnológico. E dessa forma também que a China vê essa questão como uma ameaça. Tem lá a maior empresa, né, de produção de microprocessadores, de nanoprocessadores, desses microchips, que é a TSMC. Né, que é a empresa de Taiwan, que tem 60% no mercado, Taiwan como um todo tem isso, e perder isso para qualquer um dos dois é um atestado de óbito, né, nessa competição, é estar fora. Por isso que é uma linha vermelha, por essas questões todas. Eu acho até que vale a gente pensar a questão de Taiwan para um próximo vídeo, um vídeo centrado em Taiwan, centrado na questão dos microchips, mas para a gente entender essa contenda geopolítica e como esse endurecimento no discurso, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Em resumo, né, um forte componente crítico, cada vez mais incisivo e explícito da China contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por sua vez, também faz isso. E esse endurecimento das palavras pode ser que no futuro, não tão longe quanto a gente nem quer guerra e conflito, né? Mas num futuro não tão distante, pode sim levar as vias militares e as vias bélicas. A gente viu dois estados como Ucrânia e Rússia se confrontando. Não vai ser
infelizmente, uma surpresa se acontecer com China e Estados Unidos, mas esperamos que não aconteça. Esperamos que eles se resolvam, que eles tenham consciência de que uma guerra total entre dois países, duas superpotências, só tem um resultado. Daí sim, a catástrofe para o resto do mundo. E daí talvez o Qin Gang esteja certo, mas pelos motivos errados talvez, né? Porque fazer guerra sempre é um erro. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a audiência, vocês estarem aqui, assistirem até o final. E um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.